Boa tarde, boa noite para quem está vendo a gravação. Bom dia para quem está aqui ao vivo, nessa manhã fria desse sábado. Meu Deus. O sol nasceu na fazendinha em algum lugar. Aqui também não nasceu. Aqui tá bem geladinho, graças a Deus. Gente, para o Rio de Janeiro esfriar, realmente o inferno já congelou, Da tá? onde tu é, Vivian? Hum, Paraíba, aí realmente, né? Aí é bom. Até quando tá calor também tá legal, porque aqui quando tá calor é só o bafo quente na nossa é, noção. Bom, eu queria saber primeiro. Quem já estava aqui com a gente na outra aula, ou então quem conseguiu assistir a gravação da outra aula, quem já está a par da nossa discussão, se manifestem. Que aí, se não tiver pouca gente, a gente retoma o que a gente já discutiu. Cícera, você estava on da outra vez? Você estava, né? Eu estava na outra aula, me assisti um pouco o filme e deveria ter feito ontem uma revisada para dar uma olhada nas questões de conceituar, mas não fiz. Seria muito bom dar uma deveria, repassada. ó. Não, tipo, ó, deveria dar uma, assim, contar um pouco a história, talvez, para quem não assistiu, tipo, rapidinho, um resumo. Assim, Conte. principalmente focando naquelas partes onde a pessoa costuma ter um modelo cognitivo. Tudo bem, tudo bem. Porque realmente essa semana está sendo puxada, né? A gente estava até comentando que a gente está quebrando demais. Mas assim, já que você não revisou, nos dá a oportunidade de fazer aquela perguntinha que todos os nossos pacientes gostam quando a gente faz, que é o que que você lembra da sessão passada? Bom, eu lembro da sessão passada que nós avaliamos a Anitta. Observamos a Hum, história dela e avaliamos ela, tipo, avaliamos, tipo, damos um pequeno diagnóstico. É, mais ou menos isso. Aí, qual- hum, e aí a gente viu muitas situações dela lá vivendo a vida de Anitta e Jéssica, como é o nome dela? Larissa. Larissa. Bom, enfim, Gente, é o TDAH meu que não deixa eu lembrar e deixa eu ansiosa, eu esqueço. Aí, bom, enfim, nós avaliamos. Aí hoje a gente vai conceituar. Aí seria bom Isso. lembrar de algumas partes onde a gente pode perceber ela, né, os pensamentos dela, a forma Tá, dela mas pensar. assim, você falou de uma forma geral, a gente avaliou, realmente, avaliamos. Ok. Mas aí eu quero saber, o que que você lembra que a gente avaliou? Quais foram as conclusões que a gente chegou? Quais foram, os apontamentos que a gente fez? Isso aí, você lembra? Mulher. mulher. Aí acho que a gente. Deixa eu ver se eu consigo. Deve estar em alguma gaveta aqui, sabe? Se Lá não embaixo. lembrar, tudo bem, Cícera. É só para a gente saber até onde a gente vai ter que retomar muita coisa, porque, por exemplo, a Vivian tá chegando agora, a Tailana também, eu não lembro de ter visto ela antes. A Radassa, eu acho que nesse dia em questão ela não tava. Marcela, Então, eu acho que tava. a Marcela eu acho que tava. Mas aí, então, Eu não tava não, gente. Não então eu vi tava. assombração naquele dia. Olha aí, Também tá vendo? vi. Então, a boa parte não Ninguém estava. tava. Boa parte Vamos não retomar a estava. história rapidinho para depois a gente dar uma discutida Bora. e depois a gente vai para a conceitualização, pode ser? Perfeito. Começa daí. Quer compartilhar? O quê? Qual parte você quer que eu compartilhe? Lá na formulação de caso, eu coloquei aquilo tudo que a gente falou na última, Tá, eu vi no agora. histórico. Tá. Ó, gente, eu tô Coloca aí, compartilhando por aqui a favor. formulação de caso, que ela está disponível para vocês no Drive, que está na descrição do grupo, tá? É uma formulação de caso Um bem simplesinha. roxinho. Ai, ai. Ô, aumenta aí. Muito- Aumento. Você tá Tá falando roxo. do. Ah, é o meu tema. Ó, aumentei e não adiantou de nada. Então, bom dia, galera. Não, tu tem que ir lá no 100 lá, aumentar lá no 100. Onde que tem 100 aqui? Uai, Ah, aqui. meu Deus. Tô procurando, calma. Ai, aumentou demais agora.
Tá. Miopia tá Pronto, grande, mas também nem tanto. pronto, minha gente. Então Então, vamos só lá. para vocês saberem, esse modelo de formulação está no drive de vocês, só entrar no link que está na descrição do grupo. Lá, além da formulação, vocês vão achar testes e vocês vão achar vários livros de temas variados, tá? Então, usem, porque aquilo ali vale ouro. Eu não sei Usem nem com quanto que sabedoria. é exatamente. Bom, começa daí a avaliação da Larissa, Gabi. Larissa de Macedo Machado, conhecida mundialmente como Anitta, cresceu sentindo-se invisível dentro de casa. Sua mãe frequentemente comparava seu comportamento com o do seu irmão e a incentivava a ser menos expansiva. Ela não aceitava o jeito de ser da filha e dizia que ela precisava mudar. Eu era invisível dentro de casa. Na escola, Larissa enfrentou bullying. As crianças fingiam estar sufocando ao vê-la por causa do tamanho do seu nariz. Quando decidiu participar de um concurso de Garota Primavera, virou piada entre os colegas. Sua mãe não acreditava que ela poderia vencer, mas ela mesma pensava: elas não têm o que eu tenho, aquele carisma. Desde pequena, sentia necessidade de afirmação e buscava carinho. Quando criança, em um shopping, decidiu sozinha entrar na fila da Mini sem avisar ninguém. Ela não esperneava, ela só ia, mas ao mesmo tempo carregava um sentimento de solidão. Larissa só aparece para quem confia muito. Ao longo da vida, sentiu que precisava provar seu valor. Se não fosse minha carreira, as coisas que eu tenho, as coisas que fiz, era como se eu não tivesse valor nenhum, porque foi assim a minha infância inteira. Mesmo depois de alcançar o topo, essa sensação continuava presente. Eu já tinha as maiores músicas do meu país e pensei, tá, e agora? Parecia que nunca seria suficiente. Se eu não tiver o mais, é como se eu não tivesse interesse. É como se eu não fosse interessante. A, a didática aqui, a dicção tá ótima hoje, não, ainda não acordou. Quando conquistou o primeiro lugar global com Envolver, sua mãe mais uma vez não acreditou. Eu sempre quis o primeiro lugar e eu consegui. Por que eu não aproveitei? As pessoas sempre ficam. E o próximo? No palco, mesmo diante de multidões, a insegurança acompanhava. Entro no palco imaginando que está tudo ruim, que está péssimo. Quanto mais usava a energia da Anitta, mais Larissa sentia, como se eu estivesse me torturando. Depois de shows intensos, tinha crise de ansiedade. Meu corpo não aguenta paz. No começo, conseguia controlar quando se transformava em Anitta. Mas, com o tempo, isso mudou. Eu não tenho mais o controle de quando eu viro essa pessoa. Antes eu tinha. A pressão da fama impactava suas relações pessoais. Parece que o cara que você tá que define seu valor. Sua vida amorosa era marcada por desafios. Não tenho uma vida sexual boa pela pressão que os outros homens sofrem ao ficar comigo, por eu ser eu. Muitas vezes mudava seu comportamento ao perceber a presença de outras pessoas. Quando as pessoas entram, eu assumo outra persona. Fico com medo do julgamento. Quanto mais difícil a situação, mais forte a Anitta vem. O controle era constante. Ela controlava uma máquina gigante e tem que garantir que tudo esteja certo. Quando algo fugia do planejamento, se aborrecia. Se algo não saía exatamente como queria, cortava a situação. Mesmo tendo uma equipe para lidar com isso, não conseguia delegar. Eu preciso sempre estar envolvida, mesmo tendo uma equipe para lidar com isso. Sempre pego problemas para resolver. Eu não sou exigente, é fácil trabalhar comigo. O tempo foi se transformando sua relação com a família. Se antes a mãe não aprova, Sem querer. Aqui, cadê? aqui no segundo parágrafo. Se antes a sua mãe não abraçava e não dava suporte, hoje se tornaram melhores amigas. Agora a mãe é minha melhor amiga. Mas a necessidade de buscar sempre mais permanecia. A pessoa, para fazer de tudo que eu fiz, sempre tem um vazio muito grande, só querendo mais e mais atenção. Apesar da força que demonstra publicamente, há uma dualidade entre a Anitta e Larissa. A Larissa é frágil e sensível. A Anitta é forte e durona. Muitas vezes se sente desinteressante quando não está desempenhando seu papel como artista.
um carro barulhento está passando por aqui, não sei se você está escutando, mas está me incomodando. Eu pensei que fazia parte da leitura. Um carro barulhento está passando por aqui. Ela disse assim, cuidado. É que foi Não, tão alto que até eu de fone eu ouvi, aí eu me perdi aqui. Então, né, a Anitta era forte e durona. Muitas vezes se sente desinteressante quando não está desempenhando seu papel como artista. A Larissa não é interessante, menos cheia de informação. O medo de perder sua essência é acompanhável. Se a Anitta subir mais, a Larissa não aparece mais. No entanto, depois de tantos desafios, tomou a decisão. Eu decidi ser muito feliz. muito bem. Esse aqui foi o apanhado que a gente fez em relação ao documentário, tá? Tá disponível lá na Netflix, se vocês depois puderem assistir, vale muito a pena. Porque, assim, tudo isso que vocês viram aqui, todas essas citações, é diretamente de lá. Ela fala abertamente sobre essa fragilidade dela, sobre essa vulnerabilidade. Então, realmente é um prato cheio para a gente brincar de conceituar. E aí, agora que vocês estão mais a par da história, só para a gente começar início aqui, quando se chegasse uma paciente no consultório de vocês com esse diálogo, né, com essa história, o que que viria na cabeça de vocês, assim, de imediato? O que que vocês já pensariam aqui? Pode ser arriscado, não tem resposta certa, não tem resposta errada, tá? Alguém? Silenciar aqui. Alguém? Tô esperando alguém falar, né? Pra toda vez não ser eu. Bora, minha gente. A Eu gente vai esperando. começar a chamar pelo nome, fazer chamada. Ah, é tipo assim, se chegasse uma paciente na minha clínica com uma história Hum. dela, bom, eu acho que primeiro eu ia saber da história dela, né? Primeiro eu iria avaliar ela, observando essa história dela, e aí aprofundaria mais nas questões, observaria qual é a queixa, né, dentro disso aí. Ah, mas ela trouxe essa história, contou tudo isso, e qual é a sua queixa principal? Aí iria observando para identificar a demanda e, após avaliar, estaria conceituar, né, para identificar a forma como ela pensa, como ela sente dentro dessa situação que ela traz para... Ah, continue, gente, continue, viu? Ó, eu Ah, acho que não. a Cícera trouxe uma coisa que é bem interessante. A gente precisa definir as demandas. Então, talvez a gente precisa voltar lá e botar as demandas principais e secundárias, né? A gente volta. Deixa eu ver aqui. A Vivian levantou a mão. Pode falar. A gente não tá te ouvindo. Ai, gente. Quem foi que levantou a mão? Viviane. Agora Ouvindo? acho que foi. Ouvindo, aham. Ah, que bom. Qualquer coisa vocês falam. Primeiramente, prazer, meu nome é Vivian, estou muito feliz Prazer. de estar aqui com vocês. Sou de Campina Grande, Paraíba. Está muito quente aqui, não tá aguentando. E Ouvindo a... também. Ixi, não gosto de calor. Mas, enfim, ouvindo a história da Anitta, Larissa, assim, né? Inclusive, eu ouvi muito nas redes sociais, falando e tal, mas nunca tinha me aprofundado. E aí, uma coisa que me chamou a atenção foi a questão da identidade. Eu acho que, assim, ela meio que. Isso é um pensamento que eu tô tendo agora. Ela, como Anitta, ela se identifica e se percebe como uma pessoa. Como Larissa seria outra. E aí acho que ela fica um pouco confusa em quem eu quero ser. E ela fala sobre persona, né? Então, acho que entender como ela se reconhece assim como pessoa, de uma forma Hum, mais completa e não dividida, talvez. Então, entender um pouco essa identidade, acho que faria parte das demandas. Como Cícera disse, né, é interessante definir o que é para trabalhar, porque senão fica coisa meio solta, né? Então, acho que essa questão eu tentaria prestar atenção. De... Ela falou, né, algumas características de Larissa e de Anitta. Então, tentar entender melhor
de forma geral, como é que ela é no dia a dia dela, assim, a rotina, e aí ela nas relações. Quem é que aparece mais? É a Anitta ou a Larissa, nesse sentido? E aí tem problema se for uma ou a outra? Nesse sentido, não sei se ficou claro minha ideia. Ficou claro, e eu acho que combina muito também com o que a Marcela falou. Quer ver? Ai, agora o negócio já Eu sumiu. acho que, na verdade, ela sempre se sentiu invisível. E hoje em dia, Isso. depois que focou na carreira, ela acabou criando essa personagem, se afastando cada vez mais da Larissa. Inclusive, foi o que a gente Isso. também chegou à conclusão na última aula que a gente teve, né? Quando a gente estava aqui discutindo, justamente Aham. isso, né? Que ela criou esse personagem para continuar ofuscando, de certa forma, a Larissa, né? Porque a Larissa sempre. As pessoas não olhavam para a Larissa. Ó, eu coloquei já aqui como demanda principal Crise de a crise identidade. de identidade dela. Isso foi um negócio enorme. A crise Também de uma crise identidade de ansiedade. sim. Vou fazer diferente. A crise de identidade, colocou, foi? Ah, Eu vou Isso. colocar aqui ansiedade, tá? Uma outra coisa que ela falou também foi sobre as relações, né? Ela fala muito sobre as relações, sobre como é difícil se relacionar, porque as pessoas têm esse medo da Anitta, né? Então, nessa parte aí que ela tá falando que os caras não conseguem se relacionar com ela, porque quando chegam lá, ela é a Anitta e aquilo é uma pressão muito grande. E aí ela não Uhum. tem uma relação sexual satisfatória, por exemplo. Ela não consegue ter relações sexuais satisfatórias porque esses caras, eles acabam broxando, broxante. porque ela é ela. E aí tem toda essa questão também, quando ela fala lá embaixo, sobre o cara, a pessoa que você tá te define, ela fala muito sobre a questão de que se um homem com muito dinheiro, ele se envolve com uma mulher mais simples, ele é muito aplaudido, nossa, que interessante, pegou uma mulher pé no chão, tal. Mas se ela, que é uma mulher que realmente ela tem um destaque, ela é famosa, se ela se envolve com um cara mais simples, o que que ela tá fazendo com ele? Ele é um pé rapado, ele não é cara para você. E aí isso acaba limitando ainda mais as relações dela. Então, assim, ela tem, eu acho que giraria um pouco em torno disso, de quem ela é, de com quem ela se relaciona, e não só falando agora de relações amorosas, mas família, amizades, porque ela tem uma rotina extremamente intensa também, e isso vai acabar prejudicando. E como a gente viu, desde a infância ela já se sente invisível. Então, na própria família, ela se sentia invisível porque a mãe preferia o irmão. Na escola, ela sofria bullying porque falavam que ela era muito feia, tinha um nariz muito grande. E se vocês lembrarem, a Anitta já fez diversos procedimentos estéticos desde que ela ascendeu, né? Então, ainda tem uma questão ali, talvez, de autoestima. Eu vou até colocar aqui também. Estima. É aquela coisa, né, que falam, né, popularmente. Você não deixa de ser de fato quem você é, como você pensa, mesmo colocando ali uma máscara bonita, né? Tipo, no fundo, ela se acha feia. Sim, e isso fica claro, né? Tem uma entrevista que ela fez, acho que foi lá nos Estados Unidos, eu não lembro agora o programa que foi, mas era aqueles programas de talk show, de tipo, sabe? E aí, ela tava falando que uma vez o pai dela veio e falou assim, ai, porque você é muito bonita, né? Puxou o pai. E aí ela brinca assim, não tem nada natural aqui, pai. Tudo prática, é tudo plástico. Eu fiz nariz, fiz isso, fiz aquilo, não tem nada natural. E se eu puder, faço mais. Inclusive, Ai, quando saiu a estátua de cera dela, né? Lá no documentário, ela, tipo, tá lá vendo. Daí ela pergunta pra mãe dela, assim, será que eu sou bonita assim mesmo? Tipo, o quanto ela não se reconhece de fato, né? sim, ela tem uma questão fortíssima. E assim, ela não se reconhece, então, a autoestima dela, por mais que ela
seja a Anitta, que ela é um símbolo sexual, que ela é um símbolo da música, que ela sabe, poxa, por onde ela passa, ela chama atenção. Mas ainda assim parece que ela precisa desse reconhecimento, porque ela vê a estátua, ela precisa que a mãe dela fale que realmente era daquele jeito. Ela Uhum. consegue lá o primeiro top global, e aí ela precisa que alguém vá lá e fale parabéns e que você conseguiu. E quando Acho que ela consegue. Oi. o pensamento íntimo deve ser: será que você gostaria mesmo se eu ainda fosse como eu era antes? E aí, será? Porque ela fala lá no finalzinho, né? Se ela perder, ela fala assim, que você ser feliz genuinamente é se você perder tudo e você continuar feliz. E aí, será que ela seria feliz mesmo se ela perdesse tudo? Se ela não tivesse mais nada? Será que o povo ia continuar gostando dela? Porque hoje a gente vê o quê? Ela consegue uma posição alta no top global. O pessoal quer saber qual que é a próxima coisa que ela vai fazer. Ela começa a fazer uma turnê nos Estados Unidos, para onde você vai agora. Ela ganha um prêmio da MTV, seja lá o quê, qual que é o próximo. Então, não só ela tem essa questão de não conseguir apreciar as conquistas que ela tem, mas a mídia, a empresa, a indústria, ela faz isso, né? Porque isso não acontece só com a Anitta. Qualquer artista que você tem, que você veja certa relevância ali, ele vai estar sendo sempre constantemente cobrado. Por exemplo, vou trazer um exemplo absurdo aqui, porque a bicha não faz álbum faz mais de 10 anos já. Rihanna. A mulher simplesmente largou a indústria, tá vendendo lá a maquiagem dela, mas dá para entender por que que ela fez isso. Porque toda hora o pessoal assim, e o próximo álbum? E o próximo hit? E, o próximo... e assim, acho que já fez 10 anos que ela lançou o último álbum, e eles ainda estão cobrando ela do próximo álbum. Eles ainda não entenderam que não vai ter um próximo álbum. Uhum. E essa mídia suga mesmo, né? Porque a gente pode observar que não é só a Anitta que teve aquele estado depressivo, mas tem muitos, né? Vamos passar a Sim. vista aí por cima o Safadão, né? Que se afastou um tempo, porque estava se sentindo esgotadíssimo, adoeceu. Teve um outro O ator Whindersson, recentemente, um outro cantor também, que agora eu não me recordo, para o sua voz. Lucas Luco. Isso, e assim, tem vários, né, gente? O menino agora que voltou a ter crises por conta das cobranças que é alta da mídia. Aí Aí, muita gente consegue é, adoecer por conta disso. sim. A Vivi até falou aqui do Whindersson, que ele não é da indústria da música, mas ele também tem uma certa relevância, e ele tem problemas assim. A gente Muito sabe show que é. ele faz muito show, ele faz quando tá bem, Sim, e assim, ele tem já tem uma cobrança. infância problemática, porque ele fala da infância dele, ele faz piada, mas aí você para de rir, coloca a mão na consciência e você vê que tudo aquilo é um karma que ele está contando. Né? Porque o Uhum, Whindersson é aquele paciente que ele vai te contar as coisas traumatizantes da vida Né? dele, rindo. rindo. Aí É. você ri e anota, né? Você fala, eita, Tô engraçado, rindo mas junto, mas será que eu deveria? exatamente. Mas a Vivian também colocou ali, né, sobre a questão do trabalho. E Uhum. aí, assim, ela tem uma questão muito forte com o perfeccionismo, né, que a gente também tinha discutido na última aula, só que o trabalho é um reforçador, né, ainda mais desse perfeccionismo, porque quanto mais ela trabalha, mais perfeccionista ela fica, né? E aí ela não aproveita os momentos de lazer. Eu vou Tipo, colocar se ela for aqui. para uma balada, ela tem que ir para a balada toda com uma estratégia. Se ela quiser fazer qualquer coisa, tem que ver se ela pode ir naquele lugar por conta da estratégia dela. Então, o trabalho também é um reforçador bem grande também desse perfeccionismo dela. Eu vou colocar o perfeccionismo aqui na demanda Perfeito. secundária. E aí eu vou perguntar para vocês, por que que eu coloquei o perfeccionismo na demanda secundária e não na primária, na principal? Foi Vocês sabem por quê? uma observação feita por nós, né? E não que ela falou ou coisa do tipo. Isso. Por quê? Porque ela não se acha perfeccionista. Exato. Tanto que ela fala, é muito fácil trabalhar comigo. Uhum. Eu não exijo nada. Uhum. E na verdade ela exige sim, ela exige muito. Todo mundo já viu os vídeos dela quando ela está trabalhando. Então, ela de fato, isso, a minha pergunta, as Exatamente, demandas Vivian. são o que nós vemos como demanda. O paciente ele não conseguiu verbalizar aquilo de fato. Você que analisou e você viu. Nas Então, demandas muitas. principais entraria o trabalho ali, né? Aí o que a gente Isso, percebe do trabalho, o secundário é o perfeccionismo. isso, perfeito.
Principal é o que o paciente ele verbaliza, então ele chega falando, olha, eu não estou me reconhecendo, eu estou tendo crise de ansiedade, minhas relações não estão boas, tudo isso que ela falou. E aí você vai analisando e você percebe que muito disso é por quê? Porque ela é extremamente perfeccionista. Então, quando algo dá errado, ela se aborrece de uma forma assim, às vezes até exagerada. Tudo tem que estar sempre exatamente no lugar, tudo tem que acontecer como ela planeja. E aí ela não fala isso, porque quando ela vai falar de como ela é no trabalho, ela fala, é muito fácil trabalhar comigo. Tenho Exatamente. certeza que se eu perguntar para o pessoal que trabalha com ela se é fácil ou não, eles vão ter uma visão diferente. Outra coisa, né, que entra aí é a baixa tolerância à frustração, né? Então, sempre que Isso, dá perfeito. algo errado, né, a bichinha tá surtando. A Exata. questão da família também, né, é uma demanda secundária. Ela não para ela, a família é um valor importante, mas quando a gente vê ali na história, a gente vê que a família é algo que, na verdade, também está mantendo as próprias demandas principais dela ali, né? Isso, perfeito. Autoestima. É que como agora a relação com a família dela estabilizou, então ela não vê como uma queixa. Mas o fato da relação da família dela só ter estabilizado, entre aspas, porque hoje ela é a Anitta, é preocupante. Porque ela fala, né? Hoje a minha mãe é minha melhor amiga. Hoje. Lá atrás, o melhor amigo da minha mãe era meu irmão. Será que também é um questionamento meu, tá? Mas será que a mãe Aham. realmente é a melhor amiga? Então, não saberemos porque é uma percepção da Anitta também. Exato, por isso que a gente coloca como demanda secundária a família, né? Então, é uma coisa que, pelo menos assim, colocaria como demanda, por mais que depois talvez não vá se confirmar, mas só para eu ter um olhar atento ali, é, na hora de investigar, na hora de ir coletando dados. Será que não seria uma É, melhor amiga assim, interesseira, né? A filha que ela não acreditava se deu bem e agora é importante eu ser amiga dela. Mas então, aí, né? é aí que tá, porque também tem a questão de que a gente não colocou aqui essa questão da mãe sempre comparar ela com o irmão, é porque o irmão dela era muito parecido com a mãe. A mãe é uma pessoa mais quieta, mais introvertida, o irmão também é. Uhum. A Anitta é extrovertida desde criança. Ela é aquela criança que ela faz amizade com todo mundo, que ela se mostra, que ela dança, que ela pula, que ela não para quieto, sabe? Criança de comercial da Sustagem Kids, um negócio assim. Então, e aí a mãe dela não gostava disso. E aí o que fica pra mim, que é uma hipótese minha, tá? Ela não fala disso em nenhum momento. Mas será que a mãe dela de fato aprova a Anitta, sendo a Anitta, tudo aquilo que a mãe dela mandava ela não ser? Exatamente. Eu acho que até a gente também tinha discutido sobre a questão, né, de a Larissa talvez é uma pessoa talvez parecida com a mãe dela e com o irmão, mas se ela deixa essa personalidade quanto Larissa aparecer, talvez ela ainda não seria aprovada, né? Porque aí ela ia se apagar com a questão do irmão. Então, para ela aparecer de fato, ela traz um pouquinho dessa personalidade da Anitta ali para uma pessoa mais extrovertida, de Sim. fato, né? Aí talvez o que a gente pode colocar como demanda secundária é essa relação com a mãe e um ponto de pergunta para algo que a gente precisa lembrar quando a gente for, né, desenhar um plano de tratamento, algo nesse sentido para investigar, né? Eu coloco assim, quando eu não tenho certeza, tá, Isso. gente? Bom, Que mas é eu uma acho que coisa para já. a gente lembrar, né? Tipo assim, na Isso. investigação. E lembrando assim, a gente está fazendo aqui a formulação dela, mas vocês estão vendo que algumas coisas a gente não tem certeza. É assim que a gente faz a formulação, porque a formulação não é um documento oficial, não é algo que você precisa entregar para o seu paciente, não é algo que você precisa entregar para ninguém, inclusive ele nem é obrigatório, você faz porque você quer, porque vai te ajudar. Então não tem problema ter resposta errada aqui, porque ele é para ser um guia para você. Eu sei que quando a Exato. gente vai falar de formulação, todo mundo fica muito na apreensiva, porque eu não sei fazer, porque eu faço errado. Sim, meu amor, é fazendo errado que a gente vai aprender. Não é receita de bolo, não, tá? No final vai Irmã, dar tudo certo. dei uma olhada há pouco tempo na minha formulação que eu fiz há algum tempo, a minha autoformulação, e eu observei que eu saí mudando várias coisas. Tipo, caramba, eu não penso mais assim.
Ou isso aqui não é Olha aí. real, isso aqui mudou, isso aí mudando. Isso. E é uma coisa que a gente tem que fazer com o nosso paciente. Você faz a formulação no início, depois você tem que ficar refazendo várias e várias vezes. Por quê? Porque a demanda vai sendo refeita, vai sendo descoberta outras demandas, ou então você já resolveu essa, o paciente já mudou o pensamento, agora ele está com outro pensamento que você precisa focar mais. Então não é para ser uma coisa estática. Você fez, você vai deixar lá e acabou. Não, ela é viva, você vai refazendo a todo momento. Até porque a terapia é viva e ela vai mudando o foco e o paciente também vai mudando, né? Se não mudasse, não tinha por que a gente fazer terapia. Eu Eu acho que recebi aqui. uma mensagem aqui da Marcela, eu acho que ela acabou clicando errado e mandou direto para mim. Mas ela mandou assim, o irmão dela fala algo sobre isso no documentário, sobre essa diferença que a mãe fazia. O irmão não fala, quem fala é a Anitta. A Anitta fala no O documentário irmão, na sobre essa verdade, não diferença. aparece no documentário, a gente só vê ele rapidamente assim, quando abraçando ela. É, quando citam ele, mostra um vídeo dele se Isso. abraçando e tal, mas ele não aparenta, porque realmente esse documentário, a estrela principal e quem fala o tempo todo é a Anitta. O que E o fotógrafo. aparece do... Ela é o Mas fotógrafo, assim, narrador da história, do documentário, filme, documentário. o que eu ia falar? Ah, o irmão, inclusive, trabalha para ela, né? Ah, Ela mas diz ela que fala, eu lembrei de uma lá que ele coisa. é o anjo da guarda dela. Sim, mas aí eu lembrei de uma coisa dessa cena aí, que ela fala que na infância eles não se davam bem. Eles começaram a se dar bem depois de mais velhos. Fiquei meio querendo, curiosa nesse momento, quando eu percebi que ela fala dele, daquela distanciamento da infância, e depois ela disse que hoje é meu melhor amigo, é meu guia, é meu isso, meu tudo. Eu disse, tem nesse meio aí, eu queria saber o que aconteceu. Eu vou colocar aqui, porque assim, na verdade não é tão anormal assim os irmãos na infância meio que se odiarem, depois, quando É. eles viram adultos, eles veem que é só picuinha de irmão. Mas, dado a questão da família dela e como isso também aconteceu com a mãe dela, enfim, todo esse cenário, é uma coisa para a gente ficar de olho. Certo, porque o que parece muito ali, isso é uma percepção minha, tá? Por conta, não foi nem do que foi falado, mas das imagens que a gente teve acesso. Que é a Anitta que busca a família. É a Anitta que busca ter eles perto, que chama ele para show, que chama eles para casa dela, que vai abraçar eles, né? Que demonstra carinho. Eu não lembro de ter visto nenhuma vez alguém que buscou ela para dar afeto. Era sempre ela buscando outra pessoa. Até no momento que ela ganha lá o Top Global do Envolver, ela vai abraçar a família dela, não a família dela vai abraçar ela. E ninguém deu um parabéns para ela, só ficaram falando não acredito, não acredito, não acredito. Nunca Exatamente. imaginei. Então, me deu, na verdade, um desconforto dessa cena. Por isso que eu tô falando, eu fiquei muito desconfortável, porque eu vi que ela estava todo momento buscando ali a família e ninguém foi até ela, gente. Pelo amor de Deus, a mulher ganhou o prêmio. Dê parabéns à sua filha, fala. Sempre, não é não acredito, sempre acreditei em você. Eu sabia que isso era possível, sabe? Assista, Vivian, porque é muito bom. É, E exatamente, ninguém, assim, deu parabéns. Até o pai dela, assim, né? O pai, a mãe, tipo, ela vai buscar o abraço das pessoas, mas, assim, é muito, realmente, muito desconfortável, né? De ver, assim, as pessoas, tipo, ai, não acredito, não sei o quê. E outra coisa que também a gente tinha levantado, né? Aí voltando bem no início, onde eu tava mostrando ela no aniversário de 1 ano. Gente, era aniversário dela, de 1 ano. Ninguém tava prestando atenção nela. Ela tava lá dançando. E assim, criança dançando, sozinha. fazendo gracinha, né? O que que normalmente a gente faz? Ai, que bonitinho, ai, que engraçado. Né? A gente fica lá interagindo. Quem tava dando atenção pra ela? Tipo, o pessoal gravando ela e todo mundo em Nárnia. Nem pareceu que Nem, foi o aniversário apare... dela. Nem parecia que tinha gente naquela casa, porque só tinha ela sozinha lá dançando, se pendurando na caixa de som. E eu fiquei, gente, eu só sei que tem alguém com ela porque alguém tá gravando, obviamente. Mas cadê a família dessa criança? E assim, E aniversário porque dá de pra um escutar o ano. burburinho, né? Mas eles estão lá atrás, eles não estão vendo. Em outro lugar, tipo, ela tá lá sozinha. Então você vê que realmente, se não me engano, eles falam que foi. Não, isso aqui é outra coisa. Mas assim, você vê que desde o início ela estava sendo meio que negligenciada ali desse afeto, desse carinho. E aí Aí dá para também me faz entender. questionar, né, se ela foi, tipo, aí uma coisa pra gente também questionar com o paciente, né, sobre
como ela é a percepção dela sobre a gravidez, né? Se ela foi uma pessoa desejada, planejada, ou veio no susto, né? Ou coisas para a gente também entender, né? Sobre essa relação. Não A tem gente como a pode, Até na gente confirmar, mas questão. Pode falar, Cícera. a gente pode pensar também em uma coisa. Será que essa família aí não foi ela que fez questão de ter, porque era o sonho dela de ter uma família desse tipo? Tanto é que ela que corre atrás, ela que dá ênfase a essa família, ela que vem, ela que chega. Talvez ela quis criar essa família, sabe, mesmo, junta todo mundo trabalha para ela, para dar essa impressão de que ela tem uma família, assim, sei lá, mesmo que seja. Sim. E faz sentido porque, assim, quando a pessoa ela tem esse histórico mais de rejeição, um dos valores dela vai ser depois a família, justamente porque ela não teve. Você pode ver que as pessoas que elas têm valores de família, de eu quero ter um casamento, eu quero ter filhos, eu quero minha família sempre perto de mim, é porque ela não teve. E aí faz sentido que Faz uma seja ela coisa que meio busque. forçada, né? Faz uma coisa meio. É, Eu quero uma família a qualquer custo e eu tenho poder para isso, e aí eu consegui. ela junta todo mundo. Mas uma outra coisa que, até em direção à investigação da Gabi, né? Se ela foi planejada, eu iria além. Não só a família. Será que ela foi uma gravidez planejada? Mas será que a mãe dela queria ter uma menina? sim. Porque Não, se ela foi desejada, planejada, vai tudo nessa linha, né? sim, é que eu fui mais específica. Além de querer ter um filho, ela queria que fosse uma menina também. Porque a percepção que eu tive da mãe dela é que ela é aquela mãe de menino, né? Que só existe o filho homem. A filha mulher que talvez possa vir, ela ou ela vai Uhum. entrar em competição, ou ela vai negligenciar, ou ela vai ter ciúmes, né? Tem umas mães que elas têm ciúme até do marido com a filha, tipo, o pai da criança. É um negócio bem Sim. E esquisito. também, se for parar para pensar, né? A mãe tem três irmãs, né? E as três irmãs trabalham juntas, vivem juntas, né? Então, também faz bastante sentido. Tipo, quero ter uma filha mulher. Exato. Então, acho que essa questão da família unida é muito mais dela do que a família em si. Mas assim, minha gente, eu não vou demorar muito na avaliação, não. Até porque o foco hoje é a conceituação. Foi só mais para vocês entenderem um pouco quais são as demandas apresentadas, o que a gente observou. E aí, agora, a gente vai para a conceituação, tá? A gente já viu o histórico dela. Sintomas, a gente não vai, esse quadro de sintomas aqui, infelizmente a gente não vai conseguir fazer porque de fato não se foca em sintomas ali. Ela fala alguns momentos que ela tá doente, mas não sei do que ela tá doente, o que ela tem, então não tem como eu fazer isso. Então por isso que a avaliação a gente deu essa pulada, porque não temos dados. Mas se fosse minha paciente, justamente por eu não ter dados, eu iria investigar essa parte aí. É que eu não tenho como perguntar para a Anitta, Anitta, o que que você tem? Né? Então a gente vai direto para a conceituação. Bom, chegamos ao nosso quadro de conceituação. Eu não coloquei nada dos dados relevantes, porque né, já estava ali na informação, eu sabia que a gente ia rebater, então não quis deixar maior. Mas o que a gente falou aqui já entraria nos dados relevantes. Eu Uhum. preenchi algumas coisas, outras eu não preenchi, porque eu quero que a gente discuta e preencha junto. Primeiro de tudo, eu coloquei aqui alguns esquemas. Vocês estão familiarizados com esquemas? Mais ou menos. E você, Cícera, você está familiarizada? Mais ou menos também. Eu acho que Já, será muito abusada, né, eu cara? acho impressionante, né? Eu não vou falar nada pra ela, não. Eu É, toda semana dando aula de esquema pra ela, ela vem com essa. Eu nem vou levar pro É, pessoal, mais ou tá? menos. Não, não, não vamos nem abrir isso daí, que a Cícera é abusadíssima. nossa, mesmo, concordo, olha aí, ó, os esquemas dela. É, você concorda? Então tá bom. Por que que você É, acha que a gente colocou privação emocional? Vai agora. porque ela meio que tem essa dificuldade em relação a expressar as emoções e traz isso desde lá da infância, né? Por conta de tudo aquilo que ela não recebeu. Faz sentido? Nossa! Tá É para aplaudir de afiadíssimo. pé, igreja! Não, não é nem ela ter acertado. É ela ter tentado, porque a Cícera, ela fica nessa de não sei, né? Olha, É, Cícera. pô, eu E aí eu tentei, vou te perguntar.
Eu vou te perguntar, é só para você, né? Porque a gente teve aula agora sobre apego. Qual estilo de apego tem mais a ver com a privação emocional que a gente viu? Foi quarta agora, hoje já é sábado, foi agora. Ela sabe, porque ela colocou lá no stories do Instagram dela. É, ela sabe. Claro que ela sabe. Eu estou Vai- pensando aqui em relação, eu acho que ela tem o apego inseguro. Sim, mas qual dos inseguros? Porque tem três. Eu vou Não, falar. não, assim, Ó, olha, veja, eu estou lembrando do nome, né? Assim, tem o seguro, tem aquele que tem um pouco a ver com abuso, tem aquele outro, mas e tem o inseguro, que é aquele apego que ela é quando ela se aproxima muito das pessoas, meio que ela confia, desconfiando, sabe, em relação a esse apego. Qual que é o nome desse apego? É isso, eu não estou lembrada. Eu pensei que era inseguro. Qual é inseguro? é porque assim, tem o apego seguro e tem o inseguro. Dentro do inseguro, a gente tem três tipos. Então, o inseguro é só para dizer que ele é disfuncional. Isso. Ah, então A ela gente tá. vai ter o ansioso, a gente vai ter o desorganizado e a gente vai ter o. O afetivo não, é como é? Eita, é o. É uma coisa que tu faz bastante. É uma Esqueci coisa que agora. você é mestra. Esqueci agora, é o. Ô, minha gente, ajuda aí, o nome daquela. Começa com E. Eu vou baixar um pouquinho aqui só para ela ver uma palavra que tá ali. É o apego danou-se. Como é que eu esqueci? Oh, não, mas Lê deu um. na tela aí, mulher. Cadê? Oxe. Ah, sim, o evitativo. E... Pronto. Viu quando ela tem o apego evitativo, que ela tá até evitando lembrar do nome. Olha, não, e é interessante que eu estudei esse diabo desse apego evitativo ontem, que ele me chamou a atenção, porque eu associei ele àquela minha paciente, sabe? Entendi. Aquela minha paciente que eu trouxe o caso. O dela é um apego evitativo. E aí eu dei uma lida nele, mas eu sempre tenho essa mania de esquecer, né? Que eu sou Dori. Então eu É, esqueço. porque o nome é difícil a gente lembrar. Mas assim, é que você já estava indo pro lugar. Você, é porque ela evita, porque ela foge, não sei o quê. Então, ela tá evitando, né? Pega É, evitativo. então, Mas pois muito é, bem, Cícera. Você tá de parabéns, já passou na sua prova essa semana. ó, tá vendo? Eu tenho que estudar Então, mais. Tinha que não, ser. tá ótimo. Mas se tu Tem pedir pra a. ela falar os outros dois, ela vai saber também, tá? Não, mas eu já falei, já dei a cola aqui. Ó, então tem a privação emocional, porque de fato ela tem essa dificuldade. O que também pode nos fazer pensar que ela tem essa dificuldade porque quando ela tentou lá atrás, ela não foi ouvida. Lembra que a criança que ela tem esse apego é porque ela tentou antes e ela não teve disponibilidade dos pais. E assim, gente, eu vou deixar isso bem claro. Quando eu falo que ela não teve disponibilidade dos pais, não é porque os pais dela são pessoas ruins, não. É porque às vezes os pais realmente não estão ocupados e não vão ter disponibilidade naquele momento que a criança precisa. Infelizmente é a realidade. Né? E aí é falado que a mãe dela sempre trabalhou, que o pai dela sempre trabalhou, teve um momento de dificuldade financeira, então dá para entender um pouco dessa questão deles não serem tão acessíveis. Bom, tem a busca por aprovação, porque você vê que a todo momento ela precisa que alguém valide o que ela está fazendo. Tá? Eu volto lá na cena do boneco de cera, que ela olha e fala: Eu sou realmente bonita desse jeito? E assim, gente, de verdade, tá, parece duas gêmeas. Tá idêntico, não é um boneco de cera que ficou esquisito, não. Vejam depois, o boneco dela ficou lindo, é a cara dela. E aí ela tá parada lá para tirar foto, parece que é duas irmãs gêmeas, não tem uma diferença. E aí ela tá, eu sou realmente desse jeito? Isso aqui vocês vão ver muito, muito. Então é assim, é a pessoa que ela sabe a resposta certa, mas ela vai perguntar para você qual que é a resposta, porque ela quer que você valide. É bem forte essa busca dela por aprovação. Por isso que aí Entendi. volta também, porque ela quer ser aprovada não por nós, ela quer ser aprovada pela família. Tem uma cena que é no aniversário do pai dela, e aí ela inventa de se apresentar pro pai dela. E aí ela fala assim: eu acabei de me apresentar para sei lá quantos mil pessoas, mas eu nunca estive tão nervosa 20 como mil, acho que agora. era, né? Acho que era 20 20 mil. mil.
Eu nunca estive tão nervosa como agora. Então, assim, ela conseguiu abrir shows como Coachella, mas ela não conseguia se tranquilizar para cantar na frente do pai dela no aniversário, num salão de festa normal. Por quê? Porque ela queria a aprovação dos pais. Ela não quer a nossa aprovação. A nossa aprovação é só uma projeção dela. Porque ela acha que se ela tiver a nossa aprovação, ela vai se sentir bem. Mas não é a aprovação que ela Exato. quer. A aprovação que realmente faria ela se sentir bem é a dos pais. E Cami, aqui, né, no busca de aprovação, faz ela ter um outro esquema por conta do busca de aprovação. Vou jogar pra Cícera. Não, senhora, nem vem. Eu já passei da Gató. Quando Tem ela algum busca outro que aprovação e vocês ela não consegue, imaginam? aí quando ela busca aprovação e não consegue, aí ela tem uma outra, um outro. É. O que que acontece quando não funciona? Minha gente, eu vou estudar mais. Eu estou gostando agora de estudar, de estudar esquema. Comecei aquele livro enorme que tu jogou lá. Ah, Reinvente sua sim. vida. Eu acho interessante que ela te jogou o livro mais fácil de se ler de esquemas, e aí você fica nessa, né? Devia ter jogado o do Jeffrey Young, que você lê e se Não, mas pergunta se você é realmente, lá alfabetizada. aquele negócio ali fala de outro jeito dos esquemas. Tô me confundindo. Porque ele fala para a população que não é psicóloga, ele é um livro para a população leiga. Mas se você pegar o Terapia do Esquema, aquele laranjinha, você até se pergunta se você sabe português, porque você não entende nada do que está escrito ali. Uhum. Você está me Ô, preparando. Vivian, qual que você acha que é? É, Abre Viva, seu você sabe microfone e mais ou fala. menos. Qual que acho que é o quê? O esquema Ó, ela fala. tem um esquema de busca de aprovação. E aí, quando não funciona, ela tem um outro esquema que é para manter o busca de aprovação. Pesquisa aí no Google, vai. Chat GPT, me responda. É, Mentira, o chat GPT para esquema não é muito bom, não, tá? É, descobri Não, ele não recentemente. sabe. Ele É, ele não. inventa. O que ele não sabe, ele inventa. Ele colocou supercompensação. Isso não é esquema, isso é estilo de enfrentamento, lindinho. se você não soubesse, era enganada por ele. Ele é aquele aluno que, quando ele não sabe responder, ele inventa a resposta. Muito bom. Tá, Bora, minha tá gente. difícil, né? Gabi, dá a resposta aí, vai. Sopra. Auto-sacrifício. Olha aqui, gente. Quando ela não consegue aprovação, ela tá com auto-sacrifício. É por isso que ela mantém a família dela, por isso que ela quer todo mundo perto. Pareceu tão fácil agora. Tava na cara, gente. Ela se sacrifica realmente. Ela tem um auto-sacrifício muito, muito forte. E aí, de novo, quando vocês forem ver no documentário, vocês vão ver que, assim, eu não sei o que que a Anitta tem. Eu queria perguntar, pesquisar, mas eu acho que eu não encontro essa informação em lugar nenhum. Mas ela vive doente naquele documentário. Toda hora ela tá tendo que ir no médico, toda hora ela tá passando mal, toda hora ela tá anabulizando, toda hora ela tá fazendo alguma coisa. E aí, se vocês forem ver, ela tem uma questão, tipo, ela pega e começa a fazer yoga. Aí daqui a pouco ela começa a tomar ayahuasca. Aí daqui a pouco ela vai e ela vai indo. Ela tenta se cuidar, só que ela vai para as terapias alternativas. E aí tem uns nomes que eu não vou nem falar aqui, porque eu nem conhecia ali, que é tão alternativo que nem sabia que existia, sabe? E aí ela vai, só que ela, eu preciso me cuidar, meu corpo precisa, né? E aí ela vai para coisa que é pseudociência. Então, assim, ela também não se ajuda. E ela se sacrifica mesmo, sacrifica o próprio corpo, a própria saúde, a própria vida para Você sabe manter tudo quanto isso. tempo demorou aquele documentário? Quanto tempo demorou? Acho que uns 6 meses, não foi? Eu acho que foi porque a gente pegou uma turnê muito grande dela, né? Todo dia ela tava num lugar diferente. Aí, quando começou, ela não tava em turnê, daqui a pouco ela tava em turnê, depois o pai dela descobre aquele diagnóstico de Foi. câncer. Aí Teve ele, no cirurgia. final, ele já tá curado já, então Eu acho que demorou pra demorou. caramba aquele documentário. Enfim. E os padrões inflexíveis dela, que vocês viram, né? Que basicamente é o perfeccionismo dela maravilhoso, onde nada nunca tá bom, nada nunca tá certo.
ela não consegue atingir essa meta que ela colocou na cabeça dela, e quando ela atinge, ela tá igual a Dilma, né? Quando atinge a meta, ela dobra a meta, e aí ela vai se embora. Eu adoro a Dilma. Eu adoro essa frase dela. Então, Mas assim, e o Padrinhos e Flexíveis também mantém um outro esquema. eu nem sei, vou deixar com vocês, tá? Vocês não têm me ajudar, não. Sabe sim. Vai, Vivian, agora é tu. Eu aqui sem nem lembrar dos esquemas tudinho que tem. Também não conheço nada de esquema. Comecei a ver agora e tem interesse. Dei dica para os universitários. Agora, corta para ser estudando esquema mais de 3 meses. Não, mas é uma noçãozinha para mim que ainda Mas 6 meses não, porque eu comecei a dar aula de esquema para ela, a gente ainda tá. Foi o quê? Dezembro? Então, 3 Não, meses estamos entrando em abril. Dá dica aí, Gabi. Qual a característica desse esquema? Eu fico passando aqui na É minha que mente, sabe aquela roleta. Se eu da dar semana passada? dica, vai ficar muito na cara. Seria o que mantém o padrão inflexível, é isso? Uhum. Certo, estou pensando. A gente ainda pensa, sabe? Eu consigo pensar, mas eu não consigo lembrar de ninguém de esquema, de nenhum. Tá, mas o que que tu pensa? Talvez com o que tu pensa a gente chega no nome. O que que tu pensa? O que que pode estar mantendo esse esquema? Vamos tirar esse esquema. Quando ela tem padrões flexíveis, né? Assim, tem uma rigidez, né? Assim, Sim. Uhum, perfeito. com ela mesma, tipo assim, sabe? Sem E se essa auto... rigidez, ela vem por quê? O que que ela acha que ela é? Seria uma questão Lembrei. de. Desculpa. Não, Vai, pode pode. falar. Uma questão sobre a competência dela, ou ela ser suficiente. Seria Vem nesse sentido? mesmo. Eita! Competência Que e alegria! Olha aí, suficiência. tá Isso vendo? Um aí mesmo. pedacinho aqui, outro A ali. incompetência. Eu vou só responder uma pergunta aqui da Marcela, porque foi um negócio que a gente falou da terapia alternativa. Ela perguntou: tem problema a pessoa fazer terapia com psicólogo e a terapia alternativa? Não tem problema, gente. Desde que não seja você ou psicólogo indicando ela a fazer, tranquilo. Até porque, como a maioria dessas questões é um efeito placebo, mal exatamente não vai fazer. Não vai fazer bem? Não vai fazer bem. O bem é sempre um efeito placebo. Eu tenho pacientes que eles fazem uso, por exemplo, de floral. Fui eu que indiquei? Jamais. Mas eles acham que funciona, aí por conta disso eles tranquilizam, eu não vou mexer nada nisso, não. O problema não é esse. O problema é que ela deveria ir para o psicólogo mesmo, entendeu? Ela deveria ir atrás de uma terapia. Trabalhar toda a história dela, entender tudo. Que isso aí são só ferramentas curtas. Não Mas aí, por que que ela não vai para terapia? Porque se ela for para terapia, ela vai ter que confrontar essa galera aqui. Esse pessoal bacana, esses esquemas lindos que ela tem. Então, na verdade, por mais que ela fale que ela está se cuidando, ela não está se cuidando do jeito que ela deveria. Então, é tudo um mecanismo para manter os esquemas e as crenças que ela tem hoje. Só que de uma forma que ela não entre em curto de, eu não estou me cuidando. Não, eu estou me cuidando sim, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou me Mas aproximando. o principal do que ela não vai para terapia é a privação emocional, porque ela não acha que ninguém vai conseguir entender ela Isso. para conseguir ajudá-la. Então, como ela não recebeu esse carinho, e esse afeto, ela acha que ninguém vai ser o suficiente para conseguir entender ela, para acolher ela, para dar um direcionamento. Então, ela se priva Exatamente. da terapia indo para outros lugares. Exatamente. Por isso que assim, gente, quando vocês se depararem com um paciente que ele tem esse esquema, por mais que os outros sejam relevantes, o primeiro que você vai ter que trabalhar um pouco mais é a privação emocional. Por quê? Porque é ele que vai fazer com que o seu paciente não fale muito na terapia, com que ele diga que tá tudo bem. Sabe aquele paciente que é monossilábico, que você fala, como foi essa semana? Não. E se ele Aconteceu alguma não for coisa? Não. monossilábico, ele vai ser a pessoa que vai contar 30 mil histórias, mas não vai falar dele. É sempre Justamente os porque ele tem um esquemas. apego evitativo. É sempre os esquemas. Ou ele vai falar de menos, ou ele vai falar de mais, mas ele não vai falar daquilo que é realmente importante. Ele vai falar de tudo, menos ele. A supervisão que a gente teve essa semana, que foi da Lili,
A paciente dela, ela faz muito sentido. Eu não falei de esquemas lá, porque a paciente dela já estava tão complicada que eu falei, não vou nem entrar nisso aqui agora. Mas ela é uma paciente que ela fala pra caramba, só que ela fala pra caramba de todo mundo. Ela fala do marido, ela fala dos filhos, ela fala do trabalho. Quando ela vai falar dela, vocês lembram, né, que estava lá, quando ela vai falar dela, ela não consegue, ela fica até desconcertada quando ela lhe pergunta sobre ela. E ela fala, não sei por que que eu não consigo falar sobre mim. Vem aí a privação emocional. E tem aquele paciente que ele vai criando algumas demandas para falar, que também aparece na privação emocional, ele vai criando demandas para vocês trabalharem. E lá no meio da terapia ele traz assim, a demanda master, e aí ele joga aquela bomba nos 5 minutos finais e talvez É, foge nas próximas sessões por conta disso. Também da eu, privação emocional. Então ele até cria, ele traz as demandas que ele está com ansiedade, mas ele não vai falar o motivo real da ansiedade dele. Aí vocês vão trabalhando lá uns 3 meses, quase 3 meses da terapia, ele vai jogar uma bomba. Então, na verdade, a ansiedade acontece por causa disso. Beijo, tchau, e vai embora. sim, eu já tive paciente que chegou por ansiedade, questão de trabalho, e aí no meio, assim, 6 meses depois, então, na verdade eu fui abusada, eu fico assim, agora, Mona. E aí fala realmente Exatamente. no final da sessão, então, tem uma coisa que eu tô querendo te falar há muito tempo, o paciente falou isso, tem uma coisa que eu tô querendo falar há muito tempo, eu já paro tudo que eu tô fazendo, eu tava digitando, eu parei agora, eu fico assim, fala. Eu respiro fundo. Pode jogar a bomba, pode? E aí vem sempre uma coisa assim, nossa, então, eu fui sequestrado. É sempre um negócio terrível. Foi que só uma paciente minha, 3 meses depois, eu já tinha certeza que ela confiava em mim. Ela chegou dizendo que ela estava com ansiedade, a vida dela não prestava, nada tinha sentido. Ela era péssima, horrorosa, feia, ninguém gostava dela, uma pessoa horrível, pior mãe, não sei o que. Eu digo, puxa, aí a minha vida não tem mais sentido, tem até isso ali escrito, minha vida não tem mais sentido. Aí eu comecei a prestar atenção, depressão, comecei a prestar atenção, eu pensei em depressão. Aí fui analisar, disse, aí quando cheguei, um dia eu falei com ela sobre depressão, ela disse, não, depressão não é não. Ela sabia, né, o que era. Aí passou, quando foi 3 meses depois, ela disse, ô Cícera, eu queria te contar uma coisa, bem assim do nada. Aí me mostrou um monte de papel bem assim em cima da cama e disse, isso aqui tudo é carta. Aí eu disse, de quem? Aí ela disse, é que eu tenho... Aí eu já sabia que ela namorava um rapaz, há 10 anos. Aí ela disse, isso aqui é tudo carta que eu recebo do fulano, que também é meu namorado. E eu vim para terapia por causa disso. Você é dois É só namorados. Aí eu fiquei seis Meu meses bolada. depois. Deus. A primeira coisa que veio à minha cabeça foi, ela com dois deprimidos e eu sem nenhum. Ai, gente. Ai, É muito gente, bom cada trabalhar com coisa. isso aqui, tá? Já Achei digo pra ótima a história vocês. das cartas. Aí um dia desse a corrente trabalhou e ela queimou as cartas e queimou também aquela relação. Ó, Pode a falar, Marcela levantou Marcela. a mão. Fala, Marcela. Desculpa, porque tá entrando e saindo aqui, eu não sei, tá caindo a luz aqui, por causa da chuva, aí tá entrando e saindo, aí eu não peguei direito o que você falou, quando eu perguntei, você falou que não, a gente não poderia indicar o paciente essas terapias alternativas, mas é Isso. porque elas não têm uma comprovação científica no caso, né? Isso, o CRP, na verdade, proíbe uma boa parte delas, o que não proíbe. Não sei por que não proibiu, porque é bem parecido. Mas, por exemplo, o floral ele proíbe. Reiki, eu acho que ele proibiu agora também, recentemente. Porque não tem comprovação científica e a psicologia ela é baseada em ciências. Então, não é que elas vão fazer mal, mas elas também não vão fazer bem. Não vai ser aquilo que vai ajudar o paciente. E aí, por isso que eu disse, se ele fizer uso e você vê que não está te prejudicando, nem mexe. Mas você vai ensinar ele como manejar ali a situação do ponto de vista psicológico, né? Do ponto de vista da nossa ciência. Então, assim, o problema não é ela fazer uso disso, o problema é ela não ir para terapia, e aí, de fato, ela não vai para terapia, porque, querendo ou não, se ela faz reiki, se ela faz qualquer outra coisa, ela não vai ter que falar. A característica principal de todas essas terapias alternativas é que o paciente ele não precisa verbalizar. Ele vai tomar um chá, ele vai fazer uma meditação, ele vai fazer, sei lá, o que é o reiki, você nem encosta na pessoa, vai passar energia, sei lá. Mas ele não vai ter que falar, e ele também não vai ter que mudar, ele não vai ter que analisar a vida dele.
É quase como uma solução mágica. Você toma esse chazinho aqui e tá tudo certo. E aquela que revitimiza, que aquela é realmente proibida pelo CRP. A constelação Isso. familiar, não, essa daí também não. Ali é até mais preocupante porque acaba fazendo com que a vítima se culpe. Isso. Se vitimiza Então, mais. não, não nem se vitimize, mas ela vai se culpar como se ela fosse Isso, se a vilã culpar. ali. Se culpar Então, não. assim, Chorar e dizer, lasquei-me. Ó, se ela tinha pressão de suicídio, pode se suicidar, que você é culpada mesmo. Da outra porque vida, na mas vida passada você fez tal coisa, tal coisa. E assim, o que é maluco, porque quem realmente acredita em vida passada sabe que assim, você não é para você ficar olhando lá para trás e vendo o que que você fez. Você vai fazer o seu melhor aqui e agora. Uhum. Mas enfim, como eu falei, a privação emocional aqui, ela tem que ser prioritária. Por quê? Porque é um paciente que ele não vai confiar em vocês, e não porque vocês não são bons psicólogos, mas porque todas as vezes que ele tentou se vulnerabilizar ali, ele tentou falar sobre si, ele foi negado. E aí, por isso que depois de 6 meses, né, a paciente da Cícera, depois de 6 meses, quando realmente confiou nela, ela soltou a bomba. Porque vai demorar mais para eles confiarem em você. Não vai ser aquele paciente que vai trazer logo em seguida, quando você inicia. Não. Eles primeiro precisam, eles vão fazendo testes. Eu vou falar essa coisa, eu vou ver como ela reage. Eu vou fazer essa outra coisa, eu vou ver se me julga. Aí quando ele sentir, tá, agora eu posso, aí ele taca a bomba para você. Pode falar, Vivian. Bem rápido, isso me lembrou um caso meu, no sentido de. Ainda tá bem recente. E aí, essa paciente, ela traz uma história parecida com a de Anitta no sentido da família, sabe? Ela tá se descobrindo. Na verdade, ela se descobriu desde a adolescência com outra orientação sexual, que não é a que os pais gostariam. E aí, ela é renegada na família desde pequena e tal. A mãe é uma das únicas que fica mais próxima dela, né? E aí eu vejo que ela não. Nossa, ela é muito assim. Ela quase não acredita nas coisas assim que a gente conversa. Ela é muito relutante nesse sentido, sabe? E questão de psicoeducação. É como se sempre tivesse, sabe, como se não fosse válido. Ou como se não estivesse ajudando e tal. Mas eu vejo que é muito nesse sentido de, assim, a gente já construindo, obviamente, né, a relação. Mas eu percebo isso, que tem esse impacto. A família, sabe? A relação com a família tá tendo essa reflexão também na terapia, de confiar, de talvez ela achar que também vai ser julgada por mim. E aí eu tenho muito cuidado toda vez que eu vou, assim, sugerir algum plano de ação e tal, para ela não pensar que eu tô desvalidando ou, assim, diminuindo de certa forma. Não sei se deu para entender, mas Sim. Deus, assim. é bem E, interessante essa questão. e assim, você está indo para um ótimo caminho. É válido a gente também falar, que é uma coisa que eu já repeti aqui algumas vezes, mas eu gosto de repetir. O problema que o teu paciente vai ter nas relações lá fora, ele vai ter com você também. Então, se ele é um paciente que tem dificuldade de confiar em outras pessoas, ele vai ter dificuldade de confiar em você. Se ele é um paciente que lá fora ele é muito agressivo, ele vai ser agressivo com você. Tende-se a repetir. E aí, qual que é o nosso papel aqui? Eu lembro de uma vez, eu não sei quem falou isso, mas era um professor que ele era da psicanálise, que ele falou que o psicólogo ele é para ser um recipiente. Você tem que saber aguentar tudo aquilo que o teu paciente vai jogar em você, mas de uma maneira que aquilo não te afete, para você segurar aquilo e trabalhar. E aí eu sempre lembro disso quando vem nessa questão da relação. De, olha, o seu paciente ele vai ser agressivo, ele vai ser grosso, ele não vai confiar, às vezes ele vai ser rude. Não é teu papel ali achar ruim, ou então brigar com ele, ou então ser reativo. O teu papel é entender por que que ele está fazendo isso, segurar isso e depois trabalhar com ele. Olha, eu percebi que isso fez com que você ficasse dessa forma. O que que aconteceu? O que que você sentiu? Nunca no papel de, eu vou brigar com o meu paciente, eu vou reagir, porque isso daí já é contra transferência. Você está levando para um caminho que, assim, mesmo que ele seja rude, não é com você. Exatamente. Até porque a É, gente tem que entender também, né, que vem essa criação dos pais, né, na terapia do esquema, tu que entende um pouquinho também, Vivi. Mas, assim, na terapia do esquema a gente entende, né, que são os cuidadores aí que estão criando esses esquemas, mas a relação com os cuidadores também é o que eles vão projetar na nossa relação terapêutica, né? Então, é isso. importante também que a gente assuma essa reparentalização aí de escutar, de acolher, para suprir essas necessidades que a tua paciente não teve durante
aí a infância, nesse momento que ela está se descobrindo também, né? Perfeito. Muito bem. A gente chegou agora nas crenças nucleares, né? Eu coloquei só algumas aqui. Eu não sou boa o suficiente. Meu valor depende do que eu conquisto. E aí já reflete um pouco sobre o que a gente falou até da incompetência, até dos padrões inflexíveis, né? Ela tem uma questão muito grande de que ela precisa provar o valor dela, não só no sentido de desamparo, mas também de desamor, onde ela só vai ser amada se ela tiver valor. Onde ela só vai ser vista, só vai ter atenção se ela for alguém digna de atenção. E aqui que vocês têm que ter um mau cuidado, porque quando o paciente às vezes fala, eu não sou boa o suficiente, você já vai cravar ali, desamparo. Mas a gente vai ver que, assim, tem uma questão de desamparo na Anitta? Tem, mas é uma questão muito maior de desamor, onde a maioria das coisas que ela faz é porque ela quer o quê? A aprovação. E a aprovação nada mais é que o afeto, que é a atenção, que é o carinho, que é ser vista. Ela precisa, talvez aí o que dá para colocar, né, é justamente nisso, né? Eu não sou digna de ser amada. É Não é uma o que coisa. ela fala, daí a gente coloca em ponto de interrogação, né? Mas Meninas, é uma qual é o coisa que dá para desamparo perceber. dela, hein? Vocês perceberam o desamparo? Não sei se eu percebi desamparo. Eu achei que ela dá muita ênfase, seria isso? E aí é para não demonstrar o desamparo? Eu vejo o desamparo dela como um acessório. É uma via dela conseguir o desamor. Então ele tá mais é aquele daquele eu não sou boa o suficiente para ser amada, vamos dizer. É, Isso. eu não sou boa o suficiente, por isso ninguém nunca vai me amar. Uhum. A gente teria que confirmar com ela, porque assim, por mais que esse documentário ela fale muita coisa, faltou ali o quê? Se fosse na sessão, você já colocava uma seta na internet e conseguia acessar com certeza, porque ela estava ativadíssima. Mas como era só ela falando e ninguém questionando, então não conseguimos acessar tantas crenças. Mas assim, ela tem o desamparo, né? Porque realmente ela precisa que tudo seja muito bem feito, precisa que tudo seja do jeito dela, ela não consegue delegar, ela tem que ser a melhor em tudo. Então, isso dela ser a melhor aqui no Brasil, e aí, de repente, ela quer ser o melhor lá fora, Ela é o querer desamparo dela gritando. Exato. Mas é por causa do desamor que tá ali, né? É, ele é meio que um acessóriozinho. Ele não é o problema, ele é a consequência. O problema é É que desamor. ela talvez vai chegar falando do. Ela possivelmente é a paciente que chegaria falando do trabalho, que o trabalho tá. Não, né? Que o trabalho tá consumindo ela, que tá difícil, que não tá sabendo manejar, porque ela tem muita coisa. Só que quando a gente cavoca, né, que a gente consegue acessar, que a gente trabalhou o esquema de privação emocional, a gente vai ver o desamor ali. Exatamente. É aquele paciente que quando você trabalha o desamparo, o desamor ele aparece. Acontece muito. Aí você fala, eita, nem sabia que estava aqui. Exatamente. Bem, aí as crenças intermediárias. Se eu não for excepcional, ninguém vai me amar ou me respeitar. Se eu for a melhor, serei amada e respeitada. Se eu demonstrar fraqueza, vão me abandonar. Se eu não conquistar, se eu não continuar me superando, vão me esquecer. E se eu relaxar, eu vou perder tudo que eu conquistei. Isso aqui ela fala quase que explicitamente no final, né? De que se ela parar, ela vai perder tudo. Então, assim, você vê que as crenças intermediárias, eles fazem com que ela mantenha assim sempre, correndo, 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 ao ponto dela nunca perceber isso. Tanto que ela começa a perceber como? Quando o corpo dela começa a falhar. Que é o que a gente vê muito nesses pacientes que são mais rígidos, que eles trabalham demais, que a pessoa só percebe isso quando desenvolve uma úlcera, quando desenvolve uma questão com fundo emocional, né, uma fibromialgia, alguma coisa nesse sentido, e aí eles param e começam a reavaliar a vida deles. Porque são pacientes que eles não conseguem sequer parar para analisar o que eles estão fazendo. Eles só vão lá. Ah, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar uma promoção, eu preciso ganhar mais, cheguei nesse topo, eu preciso crescer ainda mais, e eles não conseguem nem parar para perceber o que eles estão fazendo. Quando que eles vão perceber? Quando a água bate na bunda. Que é aí que eles chegam e vão para terapia. De, ai, nossa, do nada eu surtei, nem entendi. Deixa eu Mesmo, ver aqui. Vivian. Seria Seria como se o como... desejo de ser sempre mais e fazer sempre mais fosse para ser vista e notada, envolvendo o amor mesmo que não diretamente. Exatamente isso. É por isso que ela cria essa personalidade da Anitta para ela ser vista. Porque se ela for só a Larissa, ela não vai ser vista.
Mas aí que tá a pegadinha, né? Porque lembra, todas as ciências intermediárias são pegadinhas. Ela cria a Anitta para ser vista, só que isso só faz com que ela se sinta ainda mais invisível como Larissa. Exatamente. Exatamente. Então ela nunca vai ser de fato amada, porque quem é amada é a Anitta. Ela não, a Larissa não Exato. é amada. Exato, é tudo para manter o esquema, né? Por isso que ela está compensando os esquemas para ela não se sentir. Por isso que ali na estratégia de enfrentamento a gente colocou essa hipercompensação e a submissão ao esquema. Porque a Anitta vem para manter esses esquemas vivos. Porque se a gente começar a trabalhar, a Anitta ela vai cair por terra. E aí a Larissa vai aparecer. E o medo E eu- justamente da Larissa aparecer é porque a Larissa ela não vai ser amada. Só que se a Larissa não aparecer, ela continua não sendo amada. Exato. Porque ela também não ama a Larissa. Ela também acha a Larissa Justamente. desinteressante. E Por olha que isso que a gente legal precisa aqui. trabalhar a autoestima, né? Olha que interessante essa paciente, né? Porque ao mesmo tempo que ela hipercompensa, ela também evita. Ela vai hipercompensar tudo aquilo que vai fortalecer essa estrutura, então ela vai estar sempre trabalhando mais, sempre pensando o que que ela pode fazer a mais, o que que ela pode melhorar, né? O próximo passo, mas ela vai evitar aquilo que é importante, que é o quê? Que é a terapia, que é de fato se expor para as outras pessoas, se mostrar vulnerável. Então, várias vezes no filme, você vai ver que ela tá ali com o cinegrafista e ela tá sendo Larissa. Chega outra pessoa, ela vira Anitta. Ela muda a personalidade dela. E assim, totalmente perceptível. É como se fosse até um transtorno de personalidade. Ela vira outra pessoa e ela até assume. Ela fala: Você percebeu que quando eles entraram eu mudei? É porque eu sempre fico com medo de me julgarem. E aí ela sempre vai estar evitando mostrar quem ela realmente é, porque todas as vezes que ela mostrou anteriormente, ela foi julgada. Sim, sustentar a Anitta é extremamente exaustivo. Ela fala que depois que a Anitta vem, ela tem crise de ansiedade muito forte. Toda vez que ela tem que ser muito Anitta, muito incisiva, depois ela chega em casa e ela tem crise de chorar. Tem um momento que ela tá brigando com alguém no telefone por causa de algum problema lá que deu. E aí ele fala, depois você sente, ela, como se fosse um ricocheteio de um revólver, ela fala sim. E aí ela pergunta para ele se quando ele chegar em casa, ele vai abraçar ela. Então você vê ela ali extremamente vulnerável. Ela briga, nossa, eu quero que as coisas sejam desse jeito, não sei o quê, Anitta, Anitta, Anitta. Desligou o telefone, ela murcha. E até em outros momentos, né? Tipo, A Anitta ela. seria uma máscara daquelas do tipo segundo Jung. Ela tira as máscaras, né? Quando ela entra no hotel, ela faz assim. Ela tira umas 4 máscaras e ela fala, voltei. Todos nós temos máscara, né? Eu estou lembrando. Ela passa o tempo de Anitta como Anitta e nós colocamos uma máscara quando vamos trabalhar, ser psicóloga, ser dona de casa, assim, né? Nós usamos máscara o dia todo, né? Se você prestar atenção. Sim, só que o Sim. problema da Anitta é que, como ela mesma falou, ela não tem mais controle de quando ela vira Anitta. Você tem controle de quando você veste a sua máscara. Já, agora eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que fingir que eu não tenho problema nenhum, porque eu tenho que me doar aqui pro meu paciente. É uma máscara que você está colocando ali. Mas ela não consegue mais trocar automática. É automático. Por quê? A minha hipótese, que eu até compartilhei com a Gabi, foi como é uma coisa que só aparece quando ela está se sentindo julgada, eu acho que cada vez mais ela está se sentindo julgada. E aí, a todo momento isso aparece. Ela não consegue mais desligar, vem sozinho, porque a todo momento ela está se sentindo ali insegura e precisando se defender. E como ela não quer se sentir insegura, daí ela vai se defender, né? E aí, por isso Sim. que ela vai ter essa crise de identidade e essa questão da autoestima, né? Que a gente precisa trabalhar aí, né? Aqui, eu trouxe a situação que a gente já falou, né, da conquista do envolver. Um pensamento que pode estar associado ali, lógico, vocês vão perguntar para o seu paciente, né, mas um pensamento que pode estar associado. Agora todos esperam mais de mim, se eu não fizer algo maior, vão me esquecer. E ela fala muito isso, de que toda vez eles estão mais, 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 qual que é o seu próximo passo. Inclusive, ela diz que ela detesta que alguém pergunta qual que é o próximo passo dela, que ela, tipo, gente, será que a gente não pode aproveitar esse aqui que eu acabei de conquistar? E eles estão sempre nesse mais. Então, isso reforça aquela questão dela que precisar, né? Tem que sempre estar fazendo mais. E aí ela fica cada vez mais ansiosa e, de fato, se joga nessas questões. Deixa eu ver o que você pergunta aqui, Vivian. Essas crenças intermediárias podem estar relacionadas a valores como família, trabalho, mas ou outro? Sim,
né? Eu acho que é que ela não tá num relacionamento agora, mas pra mim ela vai ter muito esse perfil de que ela vai se doar muito numa relação e aí quando ela perceber que tá alguma coisa errada, ela evita, bloqueia e foge. Inclusive, aliás, não, ela fez isso no documentário. Ela se Eu doou ia. muito na relação e aí deu uma coisa errada e ela simplesmente parou de falar com a pessoa. Ela só ghost. Então, sim, ela tem um valor como a família, ela tem um valor do trabalho também. Eu acho que tem algumas outras coisas também que dá para pensar aqui, mas acho que esses dois vão ficar muito mais fortes, tanto a questão de relacionamentos como a questão do trabalho, porque acaba que eles estão interligados um com o outro, né? Ela só acha que vai ser amada se ela tiver, se ela for a Anitta. Exatamente. Bom, fatores precipitantes. A gente colocou as rejeições em relacionamentos, essa pressão do sucesso e a expectativa externa, as críticas em comparações, e aqui eu não estou falando só da mídia, mas até da infância dela, né, de como ela foi criticada pela mãe dela por ela ser quem ela era, e os momentos de pausa e reflexão que ela realmente ela não consegue pausar, sente uma culpa quando ela está parada. É aquela pessoa que você pergunta o que você fez no final de semana para descansar e ela inventou uma faxina na casa dela porque ela não consegue ficar quieta, sabe? Risos, muito risos aqui. Eu não vou falar quem é. Não falo, não precisa. Eu não estava nem pensando em você, eu estava pensando na minha sogra. Fatores de manutenção. Eu Busca falei risos constante. que gerou aí uma identificação. Você que vestiu a carapuça sozinha, que eu tava. Entregou, Isso que é exposição, estamos entre amigos. não é? Fatores Espaço de seguro aqui. manutenção. A busca constante por validação. A evitação emocional e o trabalho excessivo, que apesar de o trabalho ser uma hipercompensação, ele também é uma evitação. Que quanto mais eu trabalhar, menos eu tenho que entrar em contato com os problemas da minha vida real. Fiz até uma vozinha de slogan. A dualidade entre Larissa e Anitta, o perfeccionismo e a autocrítica, porque nada nunca dá bom. Inclusive, ela fala, né, que todo show ela entra pensando que ninguém vai aparecer. Ou então, se aparecer alguém, todo mundo vai odiar. Tipo assim, amiga, você é a Anitta, eu não tô entendendo. Não pode nem Não, falar mal. corta Hum. para os ingressos esgotados, né? Ninguém vai aparecer. Todo mundo assim, ai, vamos sobrar dinheiro para Anitta, coitada, ela tá precisando. Corta pra parte que você não pode falar mal da Anitta na internet, que aparece 20 malucos te xingando. Tenta falar mal dela, até falar assim, eu acho que a Anitta tá cansada, só isso. Vai brotar gente do bueiro, fala assim, você não sabe o que ela passou, porque eu quero ver você fazer o que ela... O pessoal dela é maluco. Eu Tanto tenho, que... minha paciente brigou com a colega, é professora, brigou com a outra colega professora por causa da Anitta semana passada. Ela disse: sabe o que foi que a minha amiga disse? Que no show da Anitta, ela contou essa história que eu não sabia. Teve um show da Anitta, não sei há pouco tempo, e parece que lá teve um homem gay que foi estuprado no Gente do show. céu. Foi. Aí a colega fez um comentário, já disse, mas também, justificando o estupro, velho, a mulher, mas também no show daquele, de uma pessoa daquela, queria o quê? Aí a minha paciente virou Aí e eu vou dar eu razão pra tua disse, paciente. mas tem razão, velho. Essa mulher aí é doida. Ela é evangélica daquele partido. É por isso que ela fez isso e pegou uma briga dentro da escola com a mulher. Eu digo, eu sinto muito, mas eu lhe Gente. apoio. Aí não é por causa da Anitta, não, é porque realmente a mulher foi sem noção, né? Eu digo, Totalmente sem gente, noção. ela apoia um crime. Não importa se o homem era gay, não importa se o show era da Anitta. Tá entendendo? Como se só acontecesse isso no show da Anitta, né? Pelo amor Isso. de É, Deus. então. Enfim, Que na mas igreja evangélica não acontece, mas não levantarei essa polêmica. Digo eu já levantando. A mulher era desse acontece em todo aí. lugar, minha gente. Infelizmente, a Não, sociedade está sim, né? doente. Mas assim, trazendo para o ponto da Isso. colega As aí, né? De são tipo, incríveis, né? Ah, gente, não sei o quê. Eles pontuam que só morreu só morreu na pandemia quem não era evangélico. Eu acho engraçado esse negócio de, você tá doente porque você tá longe de Deus, porque a gente tem até o padre Marcelo Rossi doente de depressão, né? Agora ele meteu o shape e aí ele bateu na depressão, tá inclusive no armário. Eu adoro os memes que é ele e o segurança dele, aí o segurança parece que é quem tá sendo assegurado, porque o homem tá. Eu pensei que eu tinha visto uma nota que ele tinha morrido.
Não, mulher, ele tá vivíssimo. Pesquisa aí. Ele tá 2 metros de altura, com um bração do meu tamanho. Ele tá, ele tá parecendo o Hulk. E é, pô, graças a Deus, pensei que o Chico tinha morrido. Falaram que é pra ele pisar na cabeça do demônio, que ele tá desse jeito. Eu adoro os memes dele, é muito. Os memes são maravilhosos, né? O pessoal fica perguntando, aí abre uma caixinha no Instagram de pergunte alguma coisa sobre Deus. Aí eles, qual whey que você usa? Qual a creatina que você usa? É Eu mesmo, amo, então, gente. ô, tadinho, então ele não tá muito Ele bom, não. venceu a depressão, mulher. Agora ele tá shapeado. Ele está, ó, só o monstrão. O padre Marcelo Rossi, O Marcelo. Tem que fazer um Pesquisa. comparativo de como ele era na depressão e de como ele tá agora. Tem, né? Um Não, comparativo, mas gente, quando ele meu tava na Deus, é outra depressão, eu pessoa. pensei que ele era o tava bonitão lá que deixou desnutrido. de ser padre. Como é o nome daquele que deixou de ser Não, padre? o Fábio de Mello não. O Fábio de Mello é outra coisa. Sim. Mas enfim, a gente falando até de padre aqui. Mas acontece. E Pra aí, para ver como é finalizar, inclusivo. a gente fala de todo mundo. Então temos aqui o perfeccionismo e a autocrítica dela e realmente o controle, porque ela acha que se ela controlar tudo, as coisas vão dar certo. E aí tem a ver com o perfeccionismo dela, tem a ver com a ansiedade. Você vai ver muito isso em pacientes que são extremamente rígidos, que eles vão querer controlar tudo que está ao seu alcance. Só que, ei, spoiler, você não consegue controlar nada na sua vida. Não existe isso. O controle é tudo uma mentira, tá? Nem você sozinho você se controla, imagina a sua vida. Então, tudo isso aqui Posso ter foco acaba, aqui. acaba mantendo, né? Todo mundo com TPOC, que terrível. Enfim, eu acho que a gente pode colocar aqui na hipótese de trabalho o quê, gente? O que que vocês pensam aqui para a gente bater o martelo sobre a Anitta? Coloca aí, cheia de crenças. Pensa, Cícera. Ah, não, é a conceitualização da música, peraí. Ajudem aí, meninas. Agora, Marilene acabou de chegar. Vai, coloca aí, mano. Mas ele chegando agora, essa jogada. Estou no Coitada. salão, não posso nem falar, gente. Tá um barulho danado aqui. Rica! Ó, eu vou ajudar vocês porque vocês já falaram. A gente falou dos. Eu vou copiar ali os esquemas dela, porque eu não vou escrever tudo de novo, não. Eu vou copiar esses esquemas aqui. E. Ai, ficou desse jeito. Olha que coisa horrorosa. Peraí, que meu tepoca tá gritando. Crença de desamparo e de desamor também. Aqui a gente tem. Eu estava confundindo, e foi isso que eu te confundi. Te perguntei da outra vez, tu não respondeu. Ó, essa hipótese de trabalho, eu te perguntei o que é a hipótese de Eu trabalho. respondi num áudio, inclusive, Foi? tá? Eu falei, a hipótese de trabalho da conceituação é toda a conclusão que você chegou. Então, é as crenças que o paciente tem, é os esquemas, o que ele faz, é meio que um resumo do que você colocou aqui em cima. Essa hipótese de trabalho aqui, ela é a ateórica, ou seja, é que independente da sua abordagem, você vai chegar nela. Então, é um transtorno de ansiedade, é um TEPOC, é uma depressão, não necessita da sua abordagem aqui. É o que você vai pegar o DSM e você vai utilizar. Então, eu acho que a Anitta tem TEPOC. Vou colocar aqui. Inclusive, Eu Essa é a acho. hipótese uma de trabalho. hipótese. Inclusive, eu acho que ela tem TEPOC. Pelo menos nos casos ela Essa tem. é a hipótese de trabalho, mas porque nessa coisa aí tem umas três, não nesse que você Não, fez, tem duas. mas Tem tem duas duas. hipóteses, aí por isso que eu fiquei com dúvida. Porque são duas diferentes, lembra? Essa parte aqui é a parte da avaliação só. Então, é a hipótese da avaliação. Ela vai ser uma hipótese ateórica. Então, vai ser em cima de transtorno, em cima de traços de Vai ser um personalidade. Por quadro quê? clínico. Independente da abordagem que eu utilize, vai ser essa. Aqui é a Traço de conceituação. personalidade perfeccionista também A ali, né? hipótese da conceituação, Isso. né? Traço. Ah, confundi isso. Tu entendeu? Então, assim, aqui é independente da sua abordagem. Aqui, a conceituação é o quê? É você pegar conceitos da TCC e aplicar no seu paciente. Então, a hipótese aqui é em cima da TCC. E aí você só vai ter essas duas hipóteses na formulação.
Primeiro, se tem um transtorno, se tem algum traço de personalidade, e o segundo, se tem alguma crença que você identificou, algum esquema, o que que a TCC diz sobre essa pessoa. Acabou, porque aqui embaixo você vai ver que eu nem repeti ele de novo, eu já fui direto para os objetivos, tá vendo? Então, aí, né, agora a próxima aula. A próxima aula vai ser em cima daqui, porque beleza, entendemos que a Anitta talvez tenha TPOC, entendemos que ela tem esses trocentos esquemas, entendemos que ela é hipercompensa. Ok, Camila, o que que eu faço com essa paciente? É o que a gente vai responder na próxima aula. Inclusive, já tem Vivian, data. Oi. a Vivian perguntou, né, se a gente vai trabalhar em cima da hipótese de trabalho, no caso. A gente vai trabalhar em cima das duas hipóteses. O quadro clínico que a gente desenhou e a hipótese de trabalho, que é justamente os conceitos ali que a gente teve, né, os esquemas e as crenças. Inclusive, nesse caso aqui, tá tranquilo, porque se eu começar a mexer no perfeccionismo dela, eu já mexo também nas crenças dela. Tá um Exatamente. emaranhado. Porque você vê, ela tem um autossacrifício, ela tem uns padrões flexíveis, e isso também você vai encontrar em pessoas que têm TPOC. Exatamente. Então, como tá muito bem emaranhado, não precisa dizer assim, agora eu vou trabalhar o TPOC, agora eu vou trabalhar o perfeccionismo, agora eu vou trabalhar essa crença, não. Porque uma coisa vai acabar puxando a outra, já que tá tudo interligado. Nesse caso aqui, tá lindo. Odeio Tem essa uma ordem. sigla. Se for um outro caso, Vivian, que tiver coisas que não estão tão bem relacionadas, por exemplo, a gente poderia falar aqui que ela tem. Deixa eu pensar num transtorno que não tem nada a ver com isso. Sei lá, vamos supor que ela tem esquizofrenia. Fui longe aqui, né? Fui muito longe. Vamos supor que ela também tivesse esquizofrenia. Você sempre vai trabalhar aquilo que causa maior prejuízo. Isso vale tanto para essas duas hipóteses quanto para as demandas, né? Quando a gente foi naquelas demandas lá, deixa eu até voltar. A gente falou várias demandas aqui. Qual que eu trabalho primeiro? A que estiver causando maior prejuízo no seu paciente. Sempre a pior. Depois você vai indo para as outras. Então, ela está tendo muita. Geralmente é assim. Veio só com a crise de ansiedade, está causando muito prejuízo porque ela não consegue trabalhar, toda hora tem crise de ansiedade. Primeira coisa que eu vou fazer é regular a ansiedade para depois eu trabalhar as outras coisas. Então, sempre quem é que está aparecendo mais, quem está causando maior prejuízo. Tá? E aí você pode fazer, inclusive, uma técnica que é fazer com o paciente a seguinte questão. Se amanhã você acordasse e você não tivesse mais ansiosa, não tivesse mais ansiedade, estaria tudo resolvido? Não? Então não é ansiedade, é outra coisa que eu tenho que trabalhar. E aí você vai vendo em cima dessas demandas para ver qual que realmente é a que está mais incomodando ele. Tá certo? Bom, minha gente, acho que hoje deu. A gente conseguiu conceituar muito bem a nossa Anitta, ou Larissa, nunca sei quem é que a gente está conceituando aqui. Agora o bicho vai pegar. A próxima aula, Gabi, você lembra que dia que a gente colocou? Porque minha Dia mente está ruim. Bota 23. logo uma foto do sábado, porque do sábado a gente precisa validar, né? Olha, você estava falando da próxima aula. Próxima aula vai ser no dia 23, vai ser numa quarta. Por quê? Porque a gente vai ter feriado. Dia 18, dia 21, e eu sei que vocês querem um pouco de descanso. E eu acabei de falar que a Anitta se mata de trabalhar, então não vamos se matar de trabalhar também para não ser hipócrita, né? Então, por conta disso. Vai, porque tu queria fazer. Queria fazer, só não vai fazer Para porque eu de vou me expor, por viajar. gentileza. Para de me expor. Ela queria, vamos meter uma aula no sábado. Eu falei, não, eu vou viajar. Eu vou desligar, tá? Minha internet vai cair. Enfim, não gostei da exposição, tá? Dedurando mesmo. Mas enfim, é porque é antes, gente. Eu não Mas gostei, aí. não. Eu sou tão lerda, eu nem percebi o que ela disse que dizer. Mas foi com ela, foi a gente arrumando a data. Então vai ser dia 23, na quarta-feira, às 15 horas da tarde. E todas essas aulas que vocês estão vendo, né? A aula do sábado da Anitta, tem uma roda de conversa na segunda, elas ficam gravadas. Então, se caso vocês não consigam assistir aqui, vocês assistem depois. Agora vamos posar para a foto. Mari, abre a câmera só para ver a fotinho. Agora a Marcela saiu. Ela tá no salão, claro que ela não vai abrir a câmera. Eu não vou abrir porque eu ainda não fiz o cabelo, gente. Eu tô com os cabelos aqui horrorosos de branco. Aí tinha que você tinha É que ter feito o sério. contrário, entrado aqui no início, quando você estava fazendo o cabelo, e agora você estava linda e bela, terminado, É entendeu? porque eu ainda não fiz, entendeu? Eu tô fazendo a unha. Tá bom, vai. Mostra sua unha, mas assim. Coloca só a mão aqui.
Gente, muito obrigada por hoje, Obrigada, gente. tá? Foi muito bom Vocês discutir. foram Espero que maravilhosos. tenha sido bom para Aprendi vocês muito, também. gente. Eu fiquei observando mais atenta. Hoje eu estava com um traço de TDAH menos afetado. Aí eu prestei mais atenção. Que bom. Já pegou aí que você funciona melhor no sábado de manhã, tá? Aí já faz igual a mim. Quando você percebe que você tá com TDAH muito elevado, você nem trabalha, tá? Você Ô, nem se Cícera, tem. agora eu vou te falar uma coisa. Tu, pelo amor de Deus, né? Para de insistir de entrar no Zoom pelo celular. Tu entra pelo computador, mulher? E quando eu entrei 11 horas, eu estou tomando café, olhando feijão. Quem que toma café 11 horas da manhã, primeiramente, Cícera? Eu, Eu né? também, porque o meu até É esfriou aqui que eu até sábado, esqueci de terminar. é sábado, né, gente? Eu acordei com uma dor de cabeça terrível logo cedo, aí voltei a dormir e fiquei lá na cama até a dor de cabeça passar. Ah, eu só levantei hoje porque eu tinha que vir, mas inclusive a Gabi me ligou, que eu não dei bom dia, não Eu falei tava nada. desesperada que ela não ia entrar. Eu falei, meu Deus. Aí, quando eu mandei se tu tava acordada, deu só um risquinho. Eu falei, eu vou ligar pra essa mulher, que ela não vai deixar, não A vou dar essa internet luz. não pode vacilar um segundo, né? Aí eu entrando aqui e ela me ligando. Pelo amor de Deus, assim, gente, eu tava dando comida pros gatos. Vocês estão vendo que os gatos hoje, eles não me interromperam? Eles não miaram aqui? É Eu porque falei, tá não, vou frio, dar eles comida. vão dormir. Não, eles estavam terríveis, mulher, hoje de manhã. Nossa Senhora. Aí Tá ela, frio, né? Aí tá frio, aqui não. tá frio, é que tá chovendo desde ontem. Tem que ter muito Eu, também. Não tá chovendo, mas tá friozinho. Os eu, meus eu estão muito atrasei até gostosinho o meu café dormindo. por causa disso, que eu fui na padaria e eu peguei chuva. Eu Ai, saí e tava tranquilo. Começou a chover quando eu coloquei o pé na rua, triste. a vida é triste. Ó, por isso que meu Estamos cabelo tá sofrendo. feio, porque ele molhou e socou. Vamos embora que tem que fazer almoço. Bora, minha gente. Beijo, Obrigado por gente. hoje. Até Beijo em mais. Bom vocês final de semana pra segunda-feira. vocês. Tchau, tchau. Tchauzinho.